No final da década de 50 do século passado, o governo federal construiu esta barragem, considerada uma das principais obras necessárias à transferência da capital federal. Anos mais tarde, os governos militares intensificaram esse processo de construção de hidrelétricas por todas as regiões do país, inclusive na região amazônica. Hoje, o governo Lula pretende radicalizar o processo de construção de hidrelétricas numa região chamada Complexo do Rio Madeira. O projeto Quintas Urbanas da UNB entende que a insustentabilidade das cidades e do campo tem a ver também com esse processo. Para enfrentar essa questão, propomos a instalação de uma rede de cooperação política para salvarmos o Rio Madeira e principalmente as populações ribeirinhas. No Brasil, foi desenvolvida a tecnologia importada dos países, digamos, industrializados, a tecnologia de produzir energia elétrica a partir das fontes hidráulicas dos rios, né? No período militar, o governo militar construiu grandes hidrelétricas no país, desalojando milhares de famílias, né? A indústria elétrica no Brasil, ela era estatal, mas com uma postura muito autoritária do Estado, de tratamento às populações, né, para sustentar a indústria, digamos, as bases industriais que vieram dos países industrializados a partir da Segunda Guerra Mundial, veio para cá e criou um tratamento muito violento com as populações, a ponto de ter nos mais diferentes lugares reações dos atingidos, porque perdiam tudo, a história, a identidade, os direitos à terra, à produção, à cultura, a ponto de se juntarem à ideia de construir um movimento nacional. Quando nós falamos atingido por barragem, nós estamos dizendo um cidadão concreto que vive à margem dos rios, pequenos ou grandes, e que às vezes tem propriedade de terra ali naquela região, ou vive da pesca, e essas pessoas são deslocadas e quase sempre não são mais assentadas numa área agrícola. Com a constituição do MAB, a partir de 1990, 91, o movimento começa a ser, digamos, o interlocutor dessas populações nas mais diferentes regiões do Brasil, a organizar populações atingidas para fazer a luta pelo direito, né? O direito à terra, o direito à indenização, o direito a ter um outro tratamento. Nós temos hoje 40 mil famílias que eram proprietárias de terra às margens dos rios. Com os grandes projetos de barragem no estado do Tocantins, já tem 40 mil que foram desalojadas das suas propriedades rurais. Esses são os chamados atingidos por barragem, que ficam, a Deus dará, ou vão engrossar as fileiras das grandes cidades, e aí as consequências desastrosas que vão acontecer. Quando vem a privatização do governo Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso seguidamente, a distribuição, a geração ficou mais com o Estado e depois a distribuição, que é o que dá mais lucro, passou para a iniciativa privada. Mesmo assim, em alguns lugares, a própria geração passou a ser da iniciativa privada. E nisso o movimento teve muitos conflitos, muitos enfrentamentos. O primeiro exercício é compreender que essa é uma questão fundamental para a sociedade nacional e colocá-la como central na concepção que o Estado tem de desenvolvimento econômico. Será que se justifica um desenvolvimento que acarrete tamanho ônus para alguns grupos? É essa conta que tem que ser feita, não é uma conta econômica, é uma conta de que sociedade queremos. Com as hidrelétricas no Madeira, então, a Amazônia deixaria de ser uma região subdesenvolvida, né? Então, ela não teria outro caminho para que fosse uma região dita desenvolvida, a não ser construir as hidrelétricas. É esse o discurso do progresso, o discurso do desenvolvimento, o discurso da inserção, digamos, no mercado nacional do estado de Rondônia e os estados vizinhos, se fosse construídas as hidrelétricas do Rio Madeira. A ideologia de que o desenvolvimento vai beneficiar todos
A visão ideológica de que o planejamento é racional ou é racionalista e vai procurar o bem comum, isso tudo meio que vai formando uma panela que vai fervendo, mas que na prática fica no discurso, porque quem está ali é quem é mais afetado e quem acaba tendo menos voz nesses processos. A Amazônia, ela sempre foi pensada de fora para dentro. Nunca se levou em consideração os projetos de vida, de geração de renda que as populações locais pensam, planejam, executam e vivem. A história do meu pai era uma vida honesta. Ele tinha uma vida estável, uma vida tranquila, que a vida dele era cortar a colocação de seringa dele, que era uma produção que ele tinha, era estar pescando também, que ele era pescador, e tomando de conta da roça também, dos plantios que ele tinha. Um certo dia, quando a empresa acionou lá, que fechou lá as comportas, a água começou a subir, e subiu assim rapidamente. Inclusive ele teve que sair, teve que abandonar lá o sítio, lá a vila lá, até de noite. E quando ele acordou, a água estava tomando conta de tudo. Ele pensava que a gente tinha 3 filhos, como era que ele ia trabalhar aqui? Como era que a gente ia sobreviver? A gente não tinha casa. Ele não tinha profissão nenhuma. Não sabia ler, não sabia escrever. O que ele sabia fazer era lá, onde a gente morava. O que boiava saiu boiando, e o que afundava foi ficando no fundo, entendeu? E aquilo foi degradante, aquilo foi desagradável, aquilo foi uma situação muito desumana, aquilo foi uma ignorância. Eu acho que tem mais de 6 anos que a gente luta, indo para reunião, para esse movimento. Tem essas pessoas que estão na frente, lutando aí também para conseguir a indenização que eles prometem, e a gente não vê nada. A mesma coisa que eles vieram a fazer há 23 anos atrás, hoje me preocupa ainda mais, que eles voltam a repetir a mesma coisa, os companheiros do Rio Madeira. Hoje o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, está financiando 80% das obras. Eles vão lucrar durante 30 anos com as 2 hidrelétricas mais de 240 bilhões de reais. Não é esmola ele dar um salário melhor para os trabalhadores, não. É direito. Qual é o debate que nós temos procurado fazer na Amazônia e no estado de Rondônia? Qual é o desenvolvimento que está sendo proposto para a região? Para quem? Ninguém nem sabia o que era isso, negócio de barragem lá no... E ninguém, que isso? Você lá vai vir para cá nada, isso é só para lá que tem isso, né? A minha irmã que eu tenho mais o que contar. Ela morou mais de 40, 50 anos lá, tinha gado, tinha campo de gado, tinha tudo, tinha muita planta, tinha seringueira, tudo plantado, coco, tudo o que tem no sítio, tudo isso ela tinha. Era roceira, né? Tinha as coisas, fazia as coisas para vender. Tinha gado, tinha tudo. Tinha gado. Vive gente de idade, meu senhor, pagando aluguel. Não tem uma casa para morar. E lá tinha de tudo, de fruta para os filhos comer, tudo, sabe? Foi tudo pro fundo d'água. Aí, de repente, assim, ó, de uma hora para outra, a gente teve que comprar pão, comprar isso, comprar aquilo, e é difícil, as coisas que a gente não tem costume de começar a fazer, é difícil, ó. Nasceu lá, se criou lá, minha mãe viveu lá, minha mãe está debaixo da terra, eles prometeram de tirar os mortos de debaixo da terra e botar para candeia, não foi com nós não, ela está lá debaixo d'água. As pessoas costumaram no seu lugar, ter o seu cantinho, e depois ficar assim, vir para a cidade esperando pelo aquilo que ficou de vir e não vir, é difícil, ó, muito difícil.
Tinha que pensar, mas tinha que ficar satisfeito, né? Porque ela tá ocupando, ia ocupar, tinha que sair. Ou sair ou morrer afogado, um dos dois. É a situação, como tá acontecendo com esse pessoal do Madeira aí, né? E é assim, do Madeira diz que eles vão indenizar um bocado, outro bocado vai ficar que nem nós, né? Esperando anos e anos. Eu mantenho assim, uma coisa, meus filhos se criar naquilo, respeitar a natureza, né? Respeitar para um dia fazer uma faculdade e for querer fazer esse negócio de barragem, ele já pensar, poxa, minha mãe já passou por isso, vamos tentar fazer, né? De outra maneira, vamos tentar ver como é que a gente faz. Até pelo seu terreno acidentado, na Barranca dos Rios foram as áreas onde geralmente o latifúndio avançou menos e onde se refugiaram, se instalaram populações tradicionais das mais diversas, sejam camponeses, quilombolas, indígenas, extrativistas, pescadores. E todas essas pessoas, elas, se não tiverem o título de propriedade da sua terra ou da sua benfeitoria, simplesmente são ignoradas pelas empresas que constroem hidrelétricas. É uma questão que vai muito além da indenização. Ela envolve a existência cultural, a existência desse grupo enquanto uma coletividade que se orienta por princípios e por fins comuns, né? Então, não é uma questão que se resolve em perdas e danos. Uma comunidade que vem sofrendo há anos, né? Primeiro pela hidrelétrica de Samuel, né? Que trouxe toda a incerteza, a perca do peixe, né? O povo, a insegurança de todos os anos, né, o rio desbarrancar. Há 10 anos atrás foi construída a barragem de Samuel, a qual meu pai e muitos outros que estão atingidos, né, estão morando aqui na comunidade, no distrito de São Carlos, Baixo Madeira. Nós temos uma certa preocupação onde se está sendo construída mais 2 grandes barragens, que é de Santo Antônio e Giral, né? A água não presta. Os barrancos desmoronando tudo, devido que a corredeira que não tinha e hoje tem, o aterro que está vindo para a boca do Jamari, que você entrava aí de nado, hoje você não entra nem de rabeta, se for fraca a força, devido que a barragem do Samuel, e nós temos na mente que o Madeira vai ser do mesmo jeito. É o complexo Madeira, que vem com a usina de Santo Antônio, que é consórcio Saísa Energia, coordenado pela Odebrecht, né? E vem pela usina de Giral, é o consórcio, né, que é a Suez quem coordena, né, Suez Tratiquibel, e que a gente vem de novo essa preocupação, né, de São Carlos e no Madeira ser novamente atingido, né, pelas usinas. Isso aí era uma lindeza, você chegava e botar água no copo, cristalina, hoje você bota com 1 minuto, tá com 2 dedos de sujeira, devido à barragem, tanto foliço, tanta coisa, tudo traz a doença para nós. É frisar aqui, né, e dizer que a gente está sendo prejudicado há anos nesses 4 pontos, né, que é luz, estrada, educação e saúde. E vocês terminam essa obra, vão embora, vão botar 10 funcionários para tomar de conta, e os outros? Vão viver de quê? Primeira é a luta contra as hidrelétricas, porque nós entendemos que as hidrelétricas não traz desenvolvimento real para as famílias, para o local, para a região. Segunda, nossa luta é a luta por direito dos atingidos. Os atingidos têm que ter o direito a ser remanejado com dignidade para uma área, né, muito melhor do que eles vivem hoje. E as comunidades ribeirinhas que vão ficar têm que ter um desenvolvimento real para elas, né? E terceiro, nós fazemos o grande embate, a questão do modelo energético. Que esse modelo energético hoje brasileiro, ele não serve à sociedade brasileira. O governo brasileiro, nos últimos anos, ele assentou muito menos pessoas no setor da reforma agrária do que o grande capital, inclusive financiado pelo nosso capital nacional, expulsou de pessoas que já possuíam terras e que viviam às margens dos rios onde foram construídas as grandes barragens. Ninguém sabia disso aí, que isso aí, quando dos tempos para cá, que isso aqui foi que começou que eu precisar daquela área ali para fazer uma barragem, né? Nós não estávamos nem contando que aquilo ali ia acontecer de ser uma usina ali. Era uma média de 90 contos saco de farinha, então nós fazíamos uma média de 60 sacos de farinha por mês, nós fazia. E aqui, se eu for fazer, vai fazer 1, 2 por mês. Tudo que eles estão falando aí é de que o Brocal ia derrubar 1 hectare de terra para cada um aqui. Agora não vão derrubar mais, né?
como nós vamos sobreviver aqui desse jeito? Eles estão dando aí um plano de recompensação, esse plano de recompensação amanhã ou depois acaba. E aí? Eu vou viver de quê? Mas o plano de compensação do que nós ganhava lá, que nós trabalhamos na agricultura, que é a roça, e na pesca, eles não botaram nem o meio, eles botaram o mínimo aqui, que pouco mais que a gente ganha de um salário mínimo, pouco mais. Então, para quem tem família, isso aqui é um dinheiro, uma coisa muito pouco, isso aqui não dá para nada, é uma migalha. Aqui tem vizinho do lado, vizinho do outro, lá não, eu tinha um espaço de 400 metros de um vizinho para o outro, 400 metros de terra, nossa. E hoje é isso aí, ó. Porque um lugar que nem aquele, eu vou morrer e nunca mais vou encontrar. A minha vida foi lá e eu sinto muita falta daquele lugar. E o sentimento do cara vai para onde? Ele não conta com isso, né? Mas eu conto. Tá certo, com as coisas eles pagaram, outras eles faltaram. Do nosso direito que nós tínhamos, né? Porque só pelo tempo de moradia que nós moramos naquele lugar foi 51 anos. Foi a nossa vida. Que para mim foi um lugar melhor do que esse. Hoje, se o cara chegasse, tu quer viver aqui com essa casa boa, ou tu quer ir lá para lá onde tu mora? Eu ia para lá na hora, né? Largava tudo aqui e voltava. E outra também, que se ele desse o documento da nossa casa, e desse o documento da nossa terra que tem de cultivo, de lá, já não estava beleza, mas mais ou menos, tá mais ou menos. Que é isso que a gente que perturba a gente. Nós temos ainda um modelo de desenvolvimento econômico que só pensa em termos econômicos, né? E que não considera que há alternativas ditas, hoje é uma palavra da moda, né? Sustentáveis, que levam em consideração fundamentalmente o componente de felicidade, de bem-estar, né? De uma sociedade que tem realmente em vista o ideal de solidariedade, de fraternidade, né? Em que todos nós possamos gozar, usar e fruir daquilo que é bem comum. Porque eles vieram com uma proposta tão bonita em desenvolvimento de Rondônia, que seria melhor para todos, mas, sinceramente, eu nunca tinha parado para pensar no impacto de uma usina, o que causava na vida de um ribeirinho. Bom, a empresa, como sempre, ela vem dizer que está tudo bem, para a gente não se preocupar, mas como não se preocupar se a gente já não sabe nem se vai trabalhar, a gente já fica naquela preocupação, aquela ansiedade. É muito difícil para a gente isso. Entra numa depressão. Nós queremos reassentamento, porque somos MAB, né? O nosso movimento tem nos ajudado a nos empenharmos em um só propósito, uma luta. Essa é a minha preocupação. Mas a minha preocupação maior mesmo é o bem-estar dos meus filhos, né? E a minha família ribeirinha. Não sabe se você vai sair hoje, se vai ter que sair amanhã, o ano que vem. E se a gente não plantar, a gente não como vai sobreviver? Como é que a gente vai sustentar nossos filhos? Nós não temos como recomeçar assim tão fácil se nós não tivermos ajuda de custo, né, financeiramente para começar. Nós não temos nada disso. É sempre a mesma coisa, somente promessas, promessas e nada cumpre. Principalmente para nós ribeirinhos, que já sabemos, exemplo de vários companheiros nossos, que nem da Cachoeira do Manso, ali Samuel. Por onde eles têm passado, o rastro deles vem ficando. Ia vir a empresa, ia construir a barragem, mas que nós ficássemos preocupados, que eles iriam capacitar os nossos filhos para trabalhar, dar um bom estudo para eles trabalhar na usina. No começo era diferente, somente que era o bem-estar, que ia mudar muitas coisas, que a escola dos nossos filhos ia mudar, que na nossa comunidade ia haver postos de saúde, ambulância, ia ter tudo e não tem nada. Na reunião eles falavam uma coisa, na outra já falavam outra. Que eles diziam audiência pública, mas só quem falava era eles, só a empresa que tinha direito de falar. Quando alguém se manifestava contra o Complexo Madeira, eles já tiravam o microfone da pessoa. Então a gente começou a desconfiar que aquilo ali era uma armação para que o ribeirinho caísse, uma cilada. Eles faziam a reunião deles e aquela lista de presença, qual constava a lista de presença das reuniões, foi ali que nós assinamos para... Vamos supor, a nossa própria sentença, entendeu? A liberação das usinas, os ribeirinhos foram enganados, porque assinaram não consciente do que era. Eu mesma fui enganada, porque eu não sabia. E a gente está aí, à mercê deles, né? Não sabe o que eles vão fazer com a gente. Se vão indenizar ou não. Diz que a pessoa que não tem título
que no nosso caso não terá direito a uma indenização, mas sim só uma compensação. Ninguém sabe qual é essa compensação que eles vão dar para a gente. Moro num barraquinho simples, mas sou feliz porque aqui tudo nós temos, né? Temos sossego, a liberdade dos meus filhos, né? Eu posso ver meus filhos indo para a escola, voltando, posso ver meus filhos brincando no terreiro. Inclusive lá na reunião a gente falava que nós ribeirinhos, onde nós morávamos, era um paraíso e muitas vezes criticavam a gente. Que aqui eu nasci e me criei aqui, pretendia criar meus filhos aqui. Um dia chegasse a morrer, que eu vou morrer, que eu não sou imortal, eu queria que meus filhos dessem continuidade a isso aqui, que isso aqui eu herdei do meu pai. Não tenho vontade de sair daqui, não tenho plano de ir para nenhum canto. Esse aqui é o meu lugar. Gosto daqui, amo esse lugar. Nós agora, hoje, nós não podemos mais plantar bem de raiz. Nós não temos mais direito de plantar nada. Isso é uma coisa humilhante. Você está no que é seu e não tem direito de mandar no que é seu. Se nós tiver oportunidade de ir para uma terra boa, né? Criar nossos filhos na roça, no sítio. Eu sou agricultor, mas eles podem estudar, seguir a carreira deles, se eles não quiserem morar no sítio, mas eu posso garantir o futuro dele através do meu trabalho na roça, na agricultura. Ah, gente, como eu posso pensar no futuro? É que nem meu esposo falou, se nós tivermos o privilégio de termos uma terra para morar e começar tudo de novo, né, para criar nossos filhos, porque pensando no meu futuro, eu não quero viver na cidade, eu quero permanecer na roça. A remoção, ela é uma questão de excepcionalidade e tem que ser tomada como uma política do Estado. O que fazer em relação a grupos que, por conta de um interesse relevante do país, são obrigados a sair dos seus espaços de pertencimento, dos seus espaços de identidade. E se tratando de água, e se tratando de região amazônica, e se tratando de energia, fornecer tamanha liberdade às empresas e empresas transnacionais significa uma temerária concessão, um temerário sacrifício de poder, de soberania social e de futuras alternativas. Ou seja, eles veem a Amazônia como estoque de matéria-prima, estoque de energia, e nós vemos a Amazônia como estoque de alternativas, um estoque de futuro represado aqui nessas territorialidades que os povos tradicionais foram construindo geração após geração. E esses empreendimentos, eles representam, antes de qualquer outra coisa, um desapossamento, uma desestruturação social e política dessas comunidades, desses territórios que estão prenhes de relações não mercantis. E o projeto Madeira é uma intensificação das relações capitalistas, na sua pior faceta, imperialista, espoliadora, predatória. A universidade pode fazer um papel nessa grande aliança, né, dos grupos sociais excluídos que precisam de apoio para que a sua voz seja ouvida, para que eles, de fato, passem a ser reconhecidos como cidadãos, como parte da nossa sociedade, né? Ainda que uma parte excluída pela globalização, mas se a sociedade tem uma visão crítica de si própria, ela tem também a obrigação de trazer isso para que a gente busque alguns caminhos, né, que possam mudar essa situação e mudar favoravelmente. Na academia a gente vê a teoria, a gente vê os movimentos sociais, como é que eles se configuram, quais são os princípios, e tendo contato com o movimento dos atingidos por barragens, você vê ali no concreto como é que funciona. Como eu sou estudante do curso de serviço social, eu vi ali na prática as expressões da questão social e o movimento mesmo, a sua pauta, que é a luta por direitos sociais, por justiça social. Então acho que esse é um grande ganho, porque isso eu vou levar para a minha futura profissão. Eu acho que é uma questão fundamental do Estado, não se resolve em dinheiro e não se resolve por meio da iniciativa de uma empreiteira. Longe disso. Eu sou MAB, a minha família é MAB, e o meu objetivo é o do MAB, que nós possamos ter um futuro melhor lutando terra por terra. É isso.
tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar.